Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. Um prazer enorme estar com você nesta terça-feira, disposto a aprender, a conectar você com Deus, falando de um assunto importantíssimo durante toda essa semana. Falaremos sobre fé e obediência, a importância de obedecer a Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus exige de mim? É tão pouco comparado àquilo que Ele me oferece, àquilo que Ele me dá, ao quanto Ele me abençoa. E nós vamos entender uma parte dessa exigência de Deus, digamos assim, que é a obediência. Ele quer que nós obedeçamos a sua voz, o seu querer, os seus princípios, os seus mandamentos. Vamos abrir nossa Bíblia. Você sabe que já é de praxe aqui eu convidar você a abrir comigo, porque você lê aí e acompanha a leitura e sabe, começa a descobrir coisas que quem sabe você antes não tinha lido e consegue também identificar se eu estou lendo certo, até para me corrigir aqui depois. Abra em Gênesis 7, nós vamos ler os versículos 4 e 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, acho que isso que você sabe, né? Gênesis 7, versículo 4, está falando sobre a Arca de Noé. Um texto, um momento em que Noé construiu a arca e Deus deu a ele as instruções de como construir. Depois de construída, o que aconteceu? Vem aqui esse texto que nós vamos ler. Versículo 4 vai dizer: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Que lindo, né? Obediente. Mas, lendo o texto, a gente não consegue ter uma dimensão de tudo que aconteceu no contexto, dentro dessa história, de quanto tempo levou, de todo o trabalho que se deu. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, né, diferente de uns 200 anos atrás, diferente de algumas centenas de anos atrás, a gente tem aí acesso a um filme, a gente consegue perceber, consegue ver, consegue imaginar melhor essa questão de um momento que Deus fala com Noé, as primeiras providências de Noé, todo o processo que Noé teve que viver, toda uma possível, né? Que no filme eles criam essas possibilidades de perseguição, essa possibilidade de chacota que ele possa ter ouvido, tudo que ele teve que enfrentar até completar essa missão de construir essa arca, de colocar a sua família dentro e de seguir à risca tudo aquilo que o Senhor tinha instruído. Então a palavra dessa manhã para a sua vida é sobre essa decisão simples e sensata que todos nós devemos tomar em algum momento da nossa vida. Aliás, com frequência nós precisamos tomar essa decisão, que é a decisão de obedecer a Deus. Às vezes você está diante de duas oportunidades. A oportunidade pelo caminho fácil, rápido, prático, simples, e do caminho mais duro, mais difícil, mais desafiador. Às vezes o caminho fácil, prático e rápido é o caminho da desobediência. É o caminho que contraria o plano divino. É o caminho que vai em choque, que se choca com a vontade de Deus. E às vezes o caminho mais difícil, mais desafiador, que vai exigir mais paciência, vai exigir esperar um pouco mais, que vai exigir um pouco mais de dedicação, de empenho, é o caminho que vai te levar para colher os frutos daquilo que Deus estabeleceu para você. Aqui no exemplo de Noé, nós temos essa explanação muito clara, muito evidente. Por quê? Porque o caminho difícil, desafiador de construir a arca, de suportar tudo que ele suportou, de lidar com toda a dificuldade que você consegue imaginar aí, de cumprir essa missão, depois colocar a sua família dentro, colocar os animais como o Senhor havia ordenado, olhando assim de longe, parece, ele foi lá e obedeceu, que lindo, e depois caiu chuva, veio o dilúvio e tal. Mas é algo tão complexo, tão desafiador, mas que ele viu os frutos disso, os frutos da sua obediência, na sua própria descendência. A sua família pôde desfrutar dos benefícios disso. Imagine se ele tivesse tido preguiça, se ele tivesse sido acomodado, ou se ele tivesse simplesmente virado as costas para Deus, não teria sido o escolhido, né? A própria Bíblia vem dizer que no início do capítulo 7, você pode ver aí no versículo 1, que ele vem dizer que Noé foi o único justo que Deus encontrou naquela época na terra. Então, assim, já o seu coração temente a Deus, voltado para Deus num tempo de muita perversidade, de muita perversão, de muita promiscuidade, e Deus conseguiu identificar esse coração voltado para Deus, temente a Deus, que amava e protegia a sua família, administrando bem assim a sua família. Quero ler mais um texto com você,
para melhor contextualizar isso que nós estamos falando sobre o sentido de obediência. E vou trazer alguns exemplos práticos do nosso dia a dia, da nossa atualidade. Está no primeiro livro de Samuel 15. O primeiro livro de Samuel 15 está relatando aqui um recorte da vida de Saul, quando Saul começou a decair, começou a se afastar de Deus, começou a ser rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado por Deus não era porque era feio, não era porque era velho, não era por nada disso. Foi rejeitado por Deus porque não obedecia a Deus. E aí uma exortação do profeta Samuel para Saul, o rei Saul, está aqui no versículo 22 de 1 Samuel 15, que vai dizer: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Lembrando que estou lendo na Nova Versão Internacional, linguagem simplificada, tá? Ele diz ainda: a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Muito forte essa palavra. Às vezes causa uma confusão para quem está lendo pela primeira vez, não ter uma plena interpretação do texto, mas eu vou aqui explicar para você. Olha, o que Deus está dizendo aqui para nós, que se aplica para a nossa vida, é que às vezes a gente se empenha tanto em fazer algo para Deus, em se sacrificar, né, em cumprir os nossos votos, as nossas promessas, em jejuar. Lembra que a gente passou a semana inteira aqui falando sobre o jejum, sobre o sacrifício, mas eu também fiz o alerta para você tomar cuidado para não sacrificar tanto e esquecer do jejum que agrada a Deus, que é o jejum da obediência, no qual eu estou sacrificando, estou me abstendo de alimentos de uma forma espiritualizada, mas eu estou também amando o meu próximo, tendo compaixão das pessoas, obedecendo aquilo que Deus me ordenou. Então, assim, de nada adianta eu fazer tanta coisa em nome de Deus, achando que estou agradando a Deus, e se eu não estou obedecendo a voz de Deus, se eu não estou fazendo aquilo que Deus me ordenou. Quer ver um exemplo? Quando eu tenho uma empresa e eu tenho pessoas subjugadas a mim, eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores, e quando eu não dou a devida, não atendo às necessidades dessa pessoa com respeito, com princípios, quando eu não dou a atenção às necessidades dessa pessoa, tratando ela de igual para igual, quando eu me sinto superior, quando eu começo a subjugá-la, quando eu começo a me aproveitar da boa vontade dela, quando eu começo a roubar um direito que é dela, que lhe é devido, eu estou agindo, como se diz, eu estou explorando, eu estou escravizando, eu estou agindo de contrário aos princípios divinos, os princípios de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Entende que esse é um exemplo de desobediência? Então, assim, o Senhor, nesse texto, está dizendo basicamente aquilo que Jesus disse no livro de João, que é: misericórdia quero, ou seja, eu quero que vocês tenham compaixão uns dos outros e não sacrifício. Ou seja, antes de vocês se importarem tanto em sacrificar e oferecer e fazer algo em meu nome ou algo para chamar a minha atenção, percebam que a minha atenção para com vocês é voltada muito mais quando vocês obedecem. Nós citamos o exemplo de Noé como exemplo de obediência, citamos o exemplo de Saul como exemplo de desobediência, mas é também o exemplo de Abraão, por exemplo, que recebeu um chamado de Deus, ouviu a voz de Deus dizendo: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, naquele momento ele não tinha ideia do que aconteceria com a sua vida. Naquele momento, Abraão, até alguns teólogos chegam a dizer que Abraão estava num momento de muito conforto familiar, vindo de uma família abençoada, próspera, estava num momento de calor familiar, e ele foi desafiado a largar esse conforto de estar na sua pátria, na sua nação, no seio da sua família, e seguir para um lugar que Deus o mostraria, que ele não fazia ideia nem para que lado ficava. Então, assim, ele simplesmente ouviu aquela voz, obedeceu e creu. Aí é onde a gente casa fé com obediência, porque é necessário crer para ouvir a voz de Deus, principalmente quando eu não vejo nada acontecendo. Quando eu vejo que parece assim, Deus me deu um direcionamento para eu começar um novo projeto, para eu criar um negócio, para eu discipular pessoas, para eu, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui no canal do YouTube, já estamos aí quase chegando aos 100 inscritos e também quase chegando aos 100, o 100º programa do Bom Dia com Propósito. É algo que eu recebi no meu coração de direcionamento, é algo que me dá uma sensação de contentamento, mas eu não posso colocar isso
como algo, estou fazendo para agradar a Deus e eu estou chamando a atenção de Deus com os meus esforços, porque eu nunca posso esquecer que o meu esforço não compra Deus, não é aquilo que eu faço que vai medir o meu valor, que vai fazer com que Deus entenda que eu sou mais importante, que eu sou mais valiosa por aquilo que eu faço, não é. É o meu momento com Deus, meu momento de obediência lá no meu particular, lá no meu coração, lá na minha mente, nos meus relacionamentos, seja relacionamento familiar ou seja em qualquer círculo social que eu esteja inserido, é lá onde eu vou revelar a minha obediência a Deus com as minhas palavras, com as minhas atitudes. É lá onde eu vou representar Cristo. Nós vamos falar essa semana ainda, ser imitador de Cristo com as minhas ações. É lá onde eu vou expressar essa obediência. Não infringindo nenhuma lei. Quando eu falo lei, na questão dos princípios que o Senhor pré-estabeleceu, deixou estabelecido como mandamento no manual da vida eterna, que é a Bíblia. Então, assim, nesse momento aqui eu serei desafiado com a questão da minha obediência. Às vezes eu vou ter a oportunidade de, numa negociação, barganhar com outra pessoa, enganá-lo, ludibriar, tapear, que a gente chama, né? Muitas vezes mentir para conseguir alguma coisa em troca. Então, nesse momento aqui eu revelo a minha obediência. Como está meu coração? Está como o de Saul, disposto a, só na aparência, parecer que eu estou perto de Deus, parecer que eu estou importando com a opinião de Deus, ou no íntimo do meu coração, como Noé, como Abraão, como Davi, eu estou revelando a minha obediência, ainda que ninguém esteja vendo o que eu estou fazendo, ainda que ninguém esteja vendo o que eu estou pensando, a oportunidade perfeita para eu lucrar mais, para eu ganhar de alguma forma, para eu achar que estou aí de alguma forma tendo benefício maior, mas a verdade é o que eu estou infringindo uma lei divina, que na verdade eu estou mentindo, na verdade eu estou enganando, que na verdade eu estou ofendendo o direito, ferindo o direito do outro, ferindo aquilo que é direito do outro. Então, assim, é nesse momento que a minha fé e a minha obediência será testada, como foi, por exemplo, de Noé, como foi, por exemplo, de Abraão, e como foi a de Saul, que pouco estava se importando com o que Deus pensava dele. E na verdade, ele estava preocupado com o seu status, com o poder que lhe foi dado na sua mão enquanto rei. Por isso ele queria mostrar quão poderoso ele era, mas ele se esqueceu que o poder que a ele foi dado veio do alto, veio de Deus, a quem ele prestaria conta. Nesse momento da vida de Saul, foi interrompido, foi encerrado, foi cancelado, vamos dizer, anulado o reinado de Saul. E logo Deus fala aqui através de Samuel, 1 Samuel 15 ainda, no versículo 28, Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de você o reino de Israel, ou seja, acabou, interrompeu, aqui acabou, por conta da sua desobediência. Enfatizando ainda o que Samuel já havia dito, o pecado da rebeldia, ou seja, o que é o rebeldia? O desobedecer a Deus. Aí, o pecado da desobediência, né? Algumas Bíblias tá desobediência, essa aqui tá rebeldia. O pecado da rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, perante Deus, você se equipara a um feiticeiro, porque está desobedecendo uma ordenança divina. Não é assim que era para se proceder. E aí, aqui foi interrompido o pacto de Deus, a aliança de Deus com Saul, e agora o Senhor mandou Samuel ungir um novo rei, que foi no caso Davi. Então fica aqui a reflexão para a nossa vida. Às vezes nós temos que tomar uma decisão na nossa caminhada, nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa própria casa, no nosso próprio relacionamento, e a gente dificulta a situação para colocar, para tomar essa decisão. A gente dificulta, a gente vai colocando obstáculos, a gente vai inventando desculpa, a gente vai dizendo, não, porque era mais fácil ser assim. Mas a verdade é que é simples. A decisão de obedecer a Deus é simples, é inegociável. Eu não chego diante da oportunidade de barganhar e fico, não sei se eu minto, ou não sei se eu não minto. Não, eu preciso ser firme, certo, na minha decisão, na minha posição. Olha, eu não defendo essa situação, eu não apoio, eu não compro, eu não vendo, eu não me aproveito dessa situação para ferir o direito de ninguém, para ferir a dignidade de ninguém, para ferir ou macular a imagem ou o nome de nenhuma pessoa. Eu sou assim, transparente e semelhante a Cristo. Espero que essa palavra tenha falado com você, porque falou comigo intimamente quando eu estava estudando ela, no sentido de que, às vezes, a decisão é muito simples. Ela é simples e sensata, é a decisão mais prudente, é a decisão de obedecer. E por que eu vou escolher o caminho difícil se eu sei que vai me dar retorno?
Aí agora eu venho e faço aqui uma apologia à lei do retorno, a lei da semeadura, que a gente tanto cita aqui no canal. Ou seja, eu sei que aquilo que eu estou fazendo vai retornar para mim em algum momento. Então por que não fazer boas coisas? Então por que não semear boas coisas? Então por que não desejar o melhor para o meu próximo? Se eu estou aplaudindo o sucesso do outro, não vai diminuir o meu sucesso. Eu aplaudo o sucesso do outro, ciente de que com certeza serei aplaudido, ciente de que com certeza chegará a minha vez, ciente de que se ele está no momento, na posição que está, conquistou o que conquistou, ele fez por merecer, ele se esforçou, ele fez o que deveria ser feito para chegar ali. Então se eu fizer também o que precisa ser feito, eu chegarei lá. E por que então tentar arrastar o tapete do outro? E por que então tentar manchar a imagem do outro, o nome dele? Entendeu? Então, eu aplaudo o sucesso do outro e atraio o sucesso para mim. Espero que essa palavra tenha falado com você em meio às decisões da vida. Viva com fé e com obediência. Elas precisam caminhar juntas, fé e obediência. Para que dê tudo certo, claro. Para que o resultado seja aí uma vida de triunfo, uma vida plena, uma vida abundante que Jesus prometeu. Quero convidar você nesse momento para orar comigo. Se você não curtiu o vídeo, curte aqui embaixo. Deixa aqui no chat ou nos comentários seu pedido de oração. Eu quero estar orando por você nesse momento. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, a Ti nós rendemos graça por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui em oração, por ter recebido essa palavra, esse despertamento sobre obedecer à voz de Deus, aquilo que o Senhor tem falado, tem colocado no nosso coração, aquilo que já está escrito como mandamento, como manual, para nós seguirmos o passo a passo. Nos ajuda, Senhor, em meio à dificuldade, à tentação que vier, o desafio que vier para nós tomarmos decisões erradas, para nós seguir por caminhos tortuosos, por caminho mais simples, mais fácil, mas que muitas vezes é enganoso. Nos ajuda a escolher o melhor, nos ajuda a ser como Jesus seria, como Jesus é, agir como Jesus agiria. Em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, dá-nos um coração rendido, um coração humilde, um coração arrependido. Que nós possamos, sempre que falharmos, nos voltarmos para Ti de todo o coração. Nos ajuda a viver aquilo que nós temos aprendido aqui, Pai. Visita nesse momento todos quantos me ouvem, essa pessoa que está com o coração abalado, aflito, angustiado, ansioso, desesperado, preocupado, mas que entrou aqui, meu Pai, para assistir esse vídeo, essa live, para, Senhor, receber uma palavra que lhe conecte com Deus. Nos ajuda, Pai, a viver aquilo que nós temos aprendido contigo. Segura nas mãos de cada um, atenta para cada pedido de oração individual, cada necessidade particular que só o Senhor conhece, sonda os corações. Vem, Senhor, entrando com o Teu bálsamo, curando as nossas feridas emocionais, acalmando o nosso coração, nos dando sabedoria no nosso dia a dia. Nos dá um dia abençoado, direcionado pelo Senhor, uma semana incrível, recheada de boas notícias e de bênçãos e de novos aprendizados e de crescimento. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa manhã, te damos graça. Amém. Você que orou comigo, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu espero que a palavra de hoje tenha fixado no seu coração. Como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então espero que você aprenda a esconder a palavra e sempre que você estiver no meio de um desafio, você se lembre dessa mensagem. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso escolher o caminho que talvez não seja o mais rápido, o mais simples, o mais fácil. Mas eu preciso escolher o caminho certo. Deus abençoe a sua vida. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.